Circle of Inevitability, capítulo 371. Estátua de cera. Uma figura emergiu lentamente do rio manchado de sangue. A mente de Lumian pareceu congelar momentaneamente por alguma razão inexplicável enquanto ele observava a figura rastejando até a praia. Em vez de um ataque imediato, ele observou a figura sair da água. O rosto do homem desconhecido tinha uma rigidez assustadora, e suas roupas grudavam nele por estarem encharcadas de água. Suas roupas pareciam se fundir com sua carne. Era uma estátua de cera que ganhou vida. Sangue carmesim escorria da figura de cera, misturando-se ao fluxo do rio antes de se chocar contra a grama selvagem ao longo da margem. Os olhos azul claros da estátua de cera se moveram ligeiramente dentro de suas órbitas brancas, projetando um reflexo vago de Lumian. Encontrar aquele olhar deixou Lumian se sentindo sobrecarregado, incapaz de resistir mental ou fisicamente. Medo instintivo surgiu dentro dele, abafando todas as outras emoções. De repente, os instintos de sobrevivência de Lumian entraram em ação, explodindo completamente e dominando todas as outras emoções e estados. A visão de Lumian foi restaurada. A estátua de cera, com seus olhos frios e inflexíveis, estava agora a menos de 1 metro de distância. Sua mão branca pálida, pingando sangue, estendia seus dedos como lâminas mortais, investindo em sua direção. Lumian não teve tempo de reagir. Ele levantou a palma direita para proteger o rosto, e houve um impacto retumbante quando o dedo afiado da estátua de cera colidiu com sua luva de boxe preta como ferro, adornada com espinhos curtos. Onde a luva de boxe não protegia, o dedo da estátua de cera perfurou a palma de Lumian, deixando um ferimento visível em seu rosto. Se ele não tivesse se livrado da intimidação inicial, o golpe poderia ter perfurado seu crânio e atingido seu cérebro. A dor lancinante familiar sacudiu Lumian e o fez acordar. Apertando a mão esquerda, ele conjurou uma chama carmesim ardente e lançou um soco poderoso no rosto da estátua de cera pelo lado. Simultaneamente, com um sorriso, ele apertou a palma da mão direita, usando sua própria carne e sangue para parar a mão direita da estátua de cera, impedindo-a de desviar de seu golpe de fogo. Estrondo! As atormentadoras derrubaram a cabeça da estátua de cera, e os espinhos pretos como ferro em sua superfície gravaram arranhões exagerados em seu rosto inflexível, com feridas que mudavam de profundas para superficiais. Apesar do fluxo intenso de sangue vermelho vivo, não havia textura semelhante à da carne nos ferimentos, apenas camadas de cera que pareciam derreter sob um fogo invisível. Em resposta, cabelos cor de sangue se estenderam dos olhos azul claros da estátua de cera, exalando um desejo intenso e sanguinário que lhe emprestava uma vitalidade misteriosa, fazendo-a parecer viva. Lumian havia escolhido as atormentadoras por sua potência, uma arma mística de poder supremo, especialmente contra a criatura que Termiboros havia rotulado como perigosa. Ele não podia se dar ao luxo de ser descuidado. No entanto, nunca imaginou que seu inimigo fosse uma estátua de cera em vez de um ser vivo. Isso tornou a capacidade das atormentadoras de evocar desejos ou emoções específicas ineficaz. Ele só poderia servir como uma ferramenta defensiva. Se não fosse pela intimidação bizarra, Lumian teria descartado suas luvas de boxe e optado pelo broche decência. Agora, com seu adversário diante dele, ele não tinha escolha a não ser ficar com as luvas, focando em infusão de fogo. Para sua surpresa, seu soco havia despertado a sede de sangue da estátua de cera, sugerindo que a entidade ainda tinha um certo grau de vida, além de leves emoções e desejos próprios. É bom ver que você ainda está vivo. O sorriso de Lumian se alargou. Ele puxou a palma da mão direita para trás, rangendo os dentes devido à dor,
e seu punho de fogo realinhou a cabeça da estátua de cera. A estátua de cera, com seus desejos sanguinários agora intensificados, não demonstrou nenhuma inclinação para aumentar a distância entre eles. Ela retomou suas táticas intimidadoras, instintiva e desesperadamente se envolvendo em combate corpo a corpo com Lumian. Isso se encaixava perfeitamente na estratégia de Lumian. Suas luvas de boxe pretas como ferro, em chamas carmesim, colidiam consistentemente com os membros, punhos, ombros, tronco e cabeça da estátua de cera em rápida e precisa sucessão. Cada soco carecia de força bruta, o que Lumian precisava era de um ataque implacável. Bam! 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 Bang! 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 Os punhos de Lumian, adornados com as atormentadoras, deixavam um rastro de chamas carmesim, suprimindo efetivamente a ágil e habilidosa estátua de cera a ponto de ela não conseguir empregar nenhuma outra habilidade. Seus pés executavam uma dança fluida de passos para frente e levantamento de joelhos para se defender dos ataques vindos de baixo. Em apenas 10 a 20 segundos, a estátua de cera interrompeu abruptamente seus movimentos, e uma explosão etérea emanou de sua forma. Os cabelos dentro de seus olhos se romperam, manchando o tom azul claro de um carmesim vívido. Rachaduras cruzavam sua cabeça, conectando-se com os ferimentos infligidos pelas luvas. Detonação de desejos. O ataque implacável de Lumian desencadeou o efeito detonação de desejos das atormentadoras. Em resposta, Lumian retirou os punhos e observou em silêncio enquanto os olhos vermelhos sangue da estátua de cera revelavam sinais de dor. 2 lágrimas vermelhas brotaram lentamente nos cantos de seus olhos, escorrendo por suas bochechas cerosas. A estátua de cera abriu a boca como se tentasse falar, mas nenhum som escapou. Bum! Uma explosão abafada emanou de dentro de seu corpo, e os ferimentos exagerados se estenderam por todo seu corpo. Chamas vermelhas irromperam dessas regiões, engolfando completamente a estátua de cera. Infusão de fogo. Em meio ao inferno feroz, a estátua de cera amoleceu rapidamente, seu corpo pingando gotas viscosas e manchadas de sangue. Tude! Ela caiu no chão. Que tipo de monstro é esse? Lumian olhou para a criatura caída por mais de 10 segundos, seus instintos de caçador lhe dizendo que essa presa não poderia possuir características de Beyonder. Nesse momento, ele pegou sua pasta e guardou cuidadosamente as luvas. Sem hesitar, Lumian se virou e saiu da floresta. Atrás dele, chamas vermelhas surgiram, consumindo seu sangue pingando. Dentro do inferno ardente, a estátua de cera derreteu além do reconhecimento. A figura de Lumian gradualmente desapareceu, não muito longe da cena. Travessia do mundo espiritual. Para escapar da atenção dos deuses malignos e das entidades perigosas invocadas pelas luvas, Lumian mudou de posição, efetivamente se teletransportando para uma vila próxima. Era um local que ele havia explorado com antecedência, com coordenadas precisas dentro do mundo espiritual. Depois de várias dezenas de segundos, o caminho da floresta foi repentinamente substituído por uma região selvagem desolada, com apenas algumas chamas bruxuleantes restantes. As ervas daninhas floresceram gradualmente, e a figura de uma pessoa em uma túnica branca se materializou rapidamente. Esta figura vestia um véu de cor clara, e seu abdômen estava notavelmente inchado. Uma aura maternal inconfundível envolvia sua forma. Era Lady Lua dos Perseguidores da Noite. Lady Lua dirigiu seu olhar para a estátua de cera completamente derretida e manchada de sangue, observando silenciosamente a dança das chamas vermelhas. Depois de mais de 10 segundos de contemplação, a mulher e a floresta desapareceram. Reticências.
Em uma sala dentro do prédio principal do Castelo do Cisne Vermelho, o Conde Puffer, vestido com uma camisa vermelha e calças pretas elegantes, ocupava uma mesa desorganizada. Seu olhar frio permanecia fixo na cabeça da estátua de cera colocada diante dele. A cabeça tinha uma semelhança incrível com um ser vivo, com olhos azuis claros e cabelos pretos. Enquanto o silêncio permanecia, o Conde Puffer não conseguia esconder uma pitada de inquietação. Ocasionalmente, ele puxava o colarinho, se mexia na cadeira e até desabotoava o topo da camisa, como se o ar tivesse se tornado anormalmente rarefeito, impedindo sua respiração. Com o passar do tempo, a cabeça da estátua de cera de repente emitiu um som sinistro de estalo. Ela se quebrou em vários pedaços, cada um grotescamente derretido. Puffer levantou-se em choque, suas pupilas dilataram-se em descrença. Pequenos veias saíram de seus olhos, romperam-se e tingiram-nos de um tom vermelho vivo. Morta! Puffer murmurou para si mesmo, seu espanto misturado com suspeita. Ciel du Bois era ainda mais misterioso e formidável do que ele havia pensado inicialmente. Mesmo que não fosse, a facção oculta operando por trás dele era. O Conde Puffer andava de um lado para o outro com uma expressão solene. Reticências. Depois que Lumian se teletransportou para a vila à frente, ele tomou cuidado, permanecendo escondido nas sombras enquanto calculava meticulosamente o tempo. Somente quando sentiu que um caçador poderia potencialmente chegar até sua localização a partir da floresta correndo, ele cautelosamente fez seu caminho para a vila. Ele localizou o cocheiro e providenciou seu retorno para Rue des Fontaines no quartier de la Cathédrale Commémorative. Em uma sala adornada com estantes de livros, Lumian fixou seu olhar em Gardiner Martin, que segurava um charuto na mão. Lumian falou francamente: fui atacado. Não havia como esconder a verdade do chefe. Gardiner Martin respondeu com seu tom nasal característico. Lumian prosseguiu contando os eventos, detalhando como ele havia escolhido a fatia da torta do rei depois do Conde Puffer e, subsequentemente, sentiu um espírito frenético tentando invadi-lo. Ele descreveu como ele havia utilizado a infusão de fogo para desmontar e derreter a estátua de cera, exibindo os ferimentos em suas mãos e rosto. O que Lumian escolheu não revelar foi que ele havia discernido porque a consciência frenética não havia ocupado totalmente seu corpo e que ele havia usado as atormentadoras. Ele atribuiu o primeiro a uma causa desconhecida. Gardiner Martin fumou seu charuto, ouvindo em silêncio, sem se surpreender que a mente de Lumian permanecesse incorrupta. Se ele tivesse demonstrado qualquer sinal de espanto ou suspeita, Lumian teria rapidamente convidado o Sr. K para eliminar a fortaleza da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Com um charuto na mão, Gardiner Martin sorriu e comentou: parece que os membros oficiais da nossa Ordem da Cruz de Ferro e Sangue são mais favorecidos pelo espírito ancestral de Puffer do que o próprio Puffer. No entanto, também instilamos medo nele. Isso se refere aos Beyonders que sucumbiram à corrupção peculiar na Avenue du Marché, número 13. A consciência frenética não invadirá os outros membros formais da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, mesmo na ausência da aura do Imperador do Sangue. Eu me pergunto o quão verdadeiro isso é. Por que você não tenta, chefe? Lumian de repente sentiu vontade de incitar Gardiner Martin a jogar a torta do rei com o Conde Puffer. Agora, confirmei algo, a expressão de Gardiner Martin ficou séria. O ancestral da família Sauron, Vermonda Sauron, não está realmente morto. Ele existe de uma maneira além da nossa compreensão atual. Ponto.